Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, fez forte posicionamento sobre o caso do ex-presidente André Sanches e está exigindo providências urgentes dos órgãos fiscalizadores do Timão. E o Corinthians já definiu qual punição que dará ao volante José Martínez pelas faltas nos últimos dias. E o auxiliar técnico e filho do Dorival Júnior, Lucas Silvestre, criticou e muito a postura dos jogadores do Timão na derrota vergonhosa para o Santos na noite da última quarta-feira. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento da Golcase. Na Golcase você encontra produtos oficiais e licenciados do Esporte Clube Corinthians Paulista. Lá tem mochilas, garrafas térmicas, uma mais da hora do que a outra, que deixa sua água geladinha praticamente o dia todo, e capinhas para celulares, uma variedade enorme de capinhas para celulares. Todos os produtos são oficiais licenciados do Esporte Clube Corinthians Paulista e você pode, personalizar as suas capinhas. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com os produtos personalizados da Golcase, somente produtos do Timão. E prestem atenção nisso agora. Quer desconto em dobro no cupom? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, use o cupom CAPITA e tenha desconto em dobro, mas prestem atenção, é válido somente para as próximas horas. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do auxiliar técnico e filho do Dorival Júnior, Lucas Silvestre, após mais um vexame do Corinthians, dessa vez diante do Santos na Vila Belmiro. O Timão foi até a Vila Belmiro fazer o jogo da 28ª rodada do Brasileirão contra o Santos. Após 10 dias de intervalos devido à data FIFA, Corinthians decepcionou. Perdemos feio para o Santos. Corinthians pouco incomodou o adversário. Após a derrota, o responsável por ter ficado à beira do gramado comandando a equipe, já que o Dorival estava suspenso, o auxiliar técnico Lucas Silvestre criticou e muito a postura dos jogadores, principalmente no primeiro tempo. Vamos para as palavras dele. Nossa postura desde o princípio do jogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito abaixo do que a gente vem produzindo, de como estamos atuando. O resultado passa menos pela postura tática do jogo, passa pela energia, disposição, pontos em que deixamos a desejar. É dolorido o momento, mas temos que entender e conviver com o que aconteceu. A preparação para o jogo foi feita, por isso dói ainda mais explicar. A preparação foi toda realizada como tinha que ser. Os jogadores foram alertados para o que o Santos levaria, para um jogo de duelo, de entrega, de energia. Mostramos para eles os dados que o primeiro tempo do Santos é de pressão intensa, que a gente teria pouco tempo e espaço. O Lucas Silvestre, então, colocou toda a culpa da derrota na postura que os atletas tiveram, como os atletas não tivessem entendido a preparação, e o Corinthians acabou perdendo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez para a equipe do Santos. A minha opinião quanto a essas palavras do Lucas Silvestre é a seguinte: primeiramente, eu acredito que nós nunca veremos um treinador também assumindo parte da responsabilidade. O Lucas Silvestre jogou toda a culpa da derrota na postura dos jogadores, não em relação com esquema tático, e sim que os jogadores entraram de uma forma apática, indispostos. Pelo menos foi essa a leitura que eu tive. Ao meu ponto de vista, é de tudo um pouco, todo mundo é responsável. Para mim, essa preparação com 3 zagueiros e 2 laterais esquerdos, o Angileri, que é um lateral esquerdo, caindo como um zagueiro, e o Hugo Farias atuando como um outro lateral esquerdo, para mim isso não encaixou. O Santos se aproveitou disso, se aproveitou dos espaços, o Santos trabalhou em cima disso, o Santos o tempo todo conseguiu contra-atacar. Tanto é que um Corinthians que tinha 3 zagueiros, o segundo gol do Santos, o Barreal teve tempo de dominar, ajeitar o corpo e acertar aquele chutaço de longe. Não era para ele ter tido toda aquela liberdade
para poder chutar. Então, os jogadores estavam apáticos? Absolutamente sim. Mas a forma, o esquema tático escolhido pelo Dorival e também pelo seu filho, sinceramente, para mim tem grande peso nessa derrota. O que é pior, percebe-se ali com 10, 15, 20 minutos que não está dando certo e ainda insiste, espera acabar o primeiro tempo para fazer alguma mudança. Então, concordo com ele nas palavras de indisposição, falta de energia, mas também a comissão técnica teve as suas responsabilidades e também responsabilidades grandes desse vexame na Vila. E agora vamos falar sobre punição ao volante José Martínez. O Corinthians já decidiu o que fará com o jogador que ficou de fora dos trabalhos desde o retorno, quando o Corinthians ganhou o descanso após a vitória contra o Mirassol. Martínez, conforme acompanhamos, não se reapresentou na quarta-feira da semana passada, dia 8, após 3 dias de descanso. Jogador que acabou trazendo muitas preocupações dentro do Corinthians e absolutamente entre nós torcedores, porque não havia se reapresentado e, pelo que se fala, não comunicou corretamente a diretoria. Então, Martínez ficou de fora todos esses dias. Informações é que ele não viajou porque o seu filho, que ainda é um bebezinho, não pôde viajar. Martínez, correto, ficou com a família, mas dentro do Corinthians, há quem diga que o Martínez não informou corretamente. Ou seja, a situação resolvida, o Martínez se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na quarta-feira, dia 15, eu já informei isso para vocês, e teve uma reunião com a diretoria do Corinthians após o retorno da derrota para o Santos. E o que ficou definido? O Corinthians já definiu as punições para o Martínez. Mesmo com a justificativa, o volante terá os 6 dias descontados do salário e precisará pagar uma multa. A multa que o Martínez pagar será destinada a uma caixinha de jogadores que tem no CT e no final do ano é repartida entre os funcionários do clube. Então, muitos estavam imaginando que de repente o Martínez poderia ser afastado do grupo. Eu até informei para vocês de manhã que essa possibilidade estava praticamente descartada e se confirmou. O Martínez não será punido com afastamento e sim terá descontos tanto do salário e terá que pagar uma multa. A minha opinião quanto a essa punição que o Corinthians está dando ao Martínez é a seguinte. Primeiramente, quando falamos de um homem, pai de família, que ficou em seu país porque o seu filho não pôde viajar, para quem de repente não acompanhou, o Martínez não conseguiu visto para o seu filho para viajar à Venezuela, porque o filho do Martínez nasceu nos Estados Unidos, ainda não possui esse visto, então foi por isso que o Martínez perdeu todos esses dias. Ele ficou de fora do dia 8, dia 9, no dia 10, do dia 12, o dia 13 e também o dia 14, durante todas as preparações para o clássico contra o Santos. A punição ao Martínez não é pela decisão dele em ficar com a família, é bom explicar isso. Pelo que vem de informações, a punição a ele, tanto desconto no salário quanto essa multa, é porque o Martínez não comunicou corretamente. E eu já falei para vocês anteriormente. Faltou discernimento ao Martínez. Era só pegar o telefone e ligar para alguém e informar tudo certinho que estava acontecendo. Mas, situação resolvida, Martínez voltou, já sabe que será punido. E a partir de agora é continuar trabalhando e é o que eu falo para vocês. O Martínez é um jogador muito importante. Precisamos da raça, dedicação e entrega do Martínez, principalmente agora nesse momento de pressão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre forte posicionamento do Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Timão. Após o André Sanches e o Roberto Gavioli terem sido denunciados pelo Ministério Público e o Corinthians já tomar algumas atitudes, Gaviões da Fiel se posicionou e está fazendo forte exigência relacionada ao ex-presidente do Corinthians. O André Sanches, conforme acompanhamos, juntamente com o Roberto Gavioli, ex-superintendente financeiro, eles foram denunciados pelo Ministério Público pelos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. Os gastos apresentados pelo promotor Cássio Concerino, responsável pelo caso, estão na casa de R$480 mil, produtos e tudo mais, relógios, enfim. O André Sanches está denunciado pelo Ministério Público. Durante a entrevista do Cássio Concerino para revelar tudo certinho,
os Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão, estiveram presentes no Ministério Público, acompanharam a coletiva e logo após eles emitiram uma forte nota se posicionando, falando sobre todas essas denúncias do Ministério Público e tudo mais, inclusive informando que estiveram presentes na coletiva e acabaram se posicionando em relação ao Andrés, destacando que o Gavioli foi afastado e o Andrés pediu o afastamento das funções que ele tem, dos cargos de... Ele é conselheiro vitalício e também é membro do CORE, um dos órgãos fiscalizadores do clube, o Conselho de Orientação. Eu vou diretamente para a parte do posicionamento dos Gaviões, que eles falam diretamente em relação ao Andrés. Vamos lá. O Gaviões da Fiel exige transparência e a expulsão de André Sanches do quadro associativo. O afastamento temporário é insuficiente. Os órgãos internos precisam agir com urgência. Este caso é mais um alerta e reforça a necessidade de mudanças estatutárias profundas. Os próximos dirigentes devem entender que não há mais espaço para erros. O corintiano está se politizando e muitos ainda não compreendem isso. A Fiel não está mais de olhos fechados. O afastamento de Gavioli e Andrés precisa ser apenas o primeiro passo da queda de todos os que prejudicaram o Corinthians. Os associados devem se movimentar. Não podemos esperar apenas pela justiça. A mudança precisa acontecer dentro do Parque São Jorge, com pressão interna e ação coletiva. Então, esse forte posicionamento do Gaviões da Fiel, absolutamente que causou abalo dentro do Parque São Jorge, conselheiros, membros do CORE, membros do Conselho de Ética, todos já estão se movimentando para analisarem o quanto antes possível, lembrando que o caso do Andrés está na Comissão de Justiça, para o quanto antes possível definirem os próximos passos. A minha opinião quanto a esse posicionamento do Gaviões é a seguinte: estamos falando de uma exigência para expulsar o André Sanches do quadro associativo. Alguns podem dizer, mas o Andrés já está afastado. O André Sanches está afastado porque ele pediu o afastamento. Não estou aqui falando com termos jurídicos, mas analisando, ele pedindo afastamento, será que ele não pode pedir para voltar quando quiser? Ao meu ponto de vista, esse afastamento dele teria que ter sido deliberado, porque aí haveria um posicionamento do clube. Agora, para mim, ele pode querer voltar quando ele quiser. Estamos falando de um caso que está na Comissão de Justiça, dentro do Corinthians, as contas dele foram aprovadas e tudo mais, tudo deu sequência, o Ministério Público, inclusive, já está em cima disso, e o Ministério Público, em 3 meses, já chegou a essa conclusão de denunciá-lo. Então, essa expulsão exigida pelos Gaviões, absolutamente que dentro do Parque São Jorge, querem pelo menos passarem a sensação que estão com pressa de resolverem logo essa questão. Há quem diga que dentro do Corinthians tinham muitos querendo atrasar esse processo da Comissão de Justiça, de analisar os supostos gastos irregulares. Então, esse posicionamento do Gaviões, absolutamente que causa abalo dentro do Parque São Jorge, principalmente em quem hoje, os que estão à frente dos órgãos fiscalizadores, porque se não tomarem uma solução em breve, o que podemos ter? Protestos, mais protestos em frente ao Parque São Jorge, mais cobranças. Então, eu acredito que após esse posicionamento do Gaviões, eles vão começar a se mexer. Essa questão de expulsão do Andrés já tem vários documentos protocolados, vários requerimentos na Comissão de Ética. Então, a partir de agora, eu acredito que as coisas vão andar. Se não andar, está aí, a pressão será enorme. Vamos continuar acompanhando e acompanhando bem de perto. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da punição que o Corinthians decidiu aplicar ao Martínez e sobre as palavras do filho e auxiliar técnico do Dorival, Lucas Silvestre, após a derrota do Timão para o Santos. Mais um vexame no Brasileirão. E quanto
ao posicionamento do Gaviões, maior torcida organizada do Timão. Vocês acreditam que após essa exigência, os órgãos fiscalizadores do Timão vão se movimentar em uma velocidade maior para tomarem providências? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!